Nesse vídeo eu vou falar de uma mercadoria negociada em bolsa que me deixou uma marca como investidora. O maior prejuízo que eu já tive em uma operação foi com ele, o mini contrato de dólar futuro. Eu não quero que você passe pela mesma experiência que eu passei, por falta de suporte e de conhecimento. E é por isso que eu estou aqui. Vamos desvendar o contrato de dólar futuro. Você já deve ter ouvido falar em alguns tipos de dólar. O dólar turismo, o dólar paralelo, o dólar comercial, o dólar futuro, a Pitaxi. Mas hoje eu vou falar sobre o contrato futuro de dólar comercial, que é um dos contratos derivativos mais negociados no mercado brasileiro, pois ele possibilita ao investidor se proteger da variação da moeda americana e especular sobre o preço da moeda em uma data futura. E por que contrato derivativo? O nome já facilita esse entendimento. Derivativos são instrumentos financeiros que têm um preço derivado de um preço de ativo. Quando você opera um contrato de derivativo de dólar futuro, você não opera o dólar em si, você opera um contrato baseado no valor da moeda americana no mercado à vista. Para começar a entender esses contratos, é fundamental que você entenda o que é a Pitaxi, pois é muito importante para quem pretende ter relações mais próximas com o mercado de câmbio e de investimentos. A Pitaxi é uma taxa de câmbio utilizada como referência para a cotação do dólar e ela é calculada pelo nosso Banco Central aqui do Brasil. O cálculo da Pitaxi é feito considerando as médias aritméticas das taxas de compra e de venda em 4 janelas ao longo do dia. O Banco Central aqui do Brasil, ele consulta os dealers, que são as instituições financeiras, que fazem o papel de intermediários do nosso Banco Central. Essa consulta acontece em 4 momentos de alta liquidez no mercado de câmbio. Cada consulta pode acontecer dentro de um intervalo de 10 minutos. Depois de aberta essa janela, os dealers têm 2 minutos para enviar as suas cotações. As taxas de câmbio de compra e venda referente às consultas correspondem à média das cotações de compra e venda fornecida por esses dealers. O horário exato dessa consulta é determinado aleatoriamente pelo sistema da Pitaxi. Tem alguns intervalos. A primeira consulta acontece entre 10 e 10 e 10. A segunda consulta entre 11 e 11 e 10. A terceira no meio-dia ao meio-dia e 10. E a quarta entre 1h da tarde e 1h e 10. Agora vamos entender as características do mini contrato de dólar. Esse instrumento foi criado com um lote mínimo, menor do que os contratos cheios, o que facilita bastante a entrada de pequenos investidores. Para você ter ideia da diferença de exposição financeira entre o contrato cheio e o mini contrato de dólar, o mini corresponde a 20% do valor de um contrato cheio. Considerando a cotação atual do mercado, com o dólar ali entre R$5, o preço de um contrato cheio de dólar está em $50 mil. Já o mini dólar custa $10 mil, justamente 20% do contrato cheio. Vamos entender as particularidades desse contrato. Vem comigo. Como qualquer outra mercadoria negociada na nossa Bolsa de Valores brasileira, a nossa B3, o mini dólar também é conhecido por meio de códigos, que chamamos no mercado de ticker. No contrato cheio, esse ticker de negociação é formado pelas letras DOL, mais uma letra que representa o vencimento, mais um número que representa o ano. Já no mini dólar, esse ticker começa com as letras WDO, mais a letra que também representa o vencimento e mais um número que também representa o ano. Esses contratos possuem vencimento, que ocorre sempre no primeiro dia útil do mês. E olha a Pitaxi entrando em ação aqui. O valor desse contrato no dia do vencimento do dólar futuro é exatamente a Pitaxi de venda do último dia de negociação desse contrato. É muito importante ficar atento aos vencimentos, pois a letra que está vencendo não é negociada no dia da data de vencimento do contrato. Portanto, a rolagem de dólar futuro só pode ser realizada até o último dia útil do mês. Agora uma dica para você que é day trader. No dia de rolagem já comece o dia operando a nova série, pois o contrato que está vencendo vai perdendo liquidez ao longo do dia. A movimentação mínima desse contrato é de meio e meio ponto. Já a variação, tanto no contrato cheio quanto no mini, é por pontos. E o valor real de cada ponto no contrato cheio são R$50. Já no mini dólar, cada ponto são R$10.
Ah, Pri, mas como eu vou saber qual vai ser a pontuação do dólar quando eu operar? As plataformas, elas mostram isso para você, mas é bem simples de entender. Basta você imaginar quantos reais você precisa ter para comprar um dólar. Se para você comprar um dólar você precisa de R$ 5, por exemplo, significa que a cotação estará em 5.000 pontos. E 5.000 pontos, pois essa cotação é expressa em milhares. Como eu falei aqui no início desse vídeo, uma das principais vantagens do mini dólar é a acessibilidade, pois você não precisa de dinheiro para comprar ou para vender esses contratos. Você só precisa de margem de garantia na corretora e de dinheiro para pagar ou receber a variação desse contrato. O mini dólar equivale a 20% do contrato cheio. Então, como eu já falei aqui, que considerando a cotação atual, o contrato cheio vale financeiro US$ 50.000. Um contrato no mini dólar, a exposição financeira são US$ 10.000. Eu disse US$ 10.000. Eu não disse que você precisa ter em conta esses US$ 10.000 para você negociar um contrato. Você só precisa da margem de garantia exigida para essa operação. Mas como isso, Pri? Que margem é essa? É aí que entra a alavancagem, que é aquele limite lá que as corretoras e bolsas definem e que possibilita você se expor financeiramente a um valor que você não possui em conta. Para você ter ideia de como é uma mercadoria alavancada, aqui na XP, para você fazer day trade, que são aquelas operações abertas e fechadas no mesmo dia, você só precisa ter em conta a margem de garantia exigida pela corretora, que atualmente está em torno de R$ 25 por contrato. Ou seja, com R$ 25 você consegue se expor a US$ 10.000, R$ 50.000. Isso dá uma alavancagem de 2.000 vezes a margem exigida para day trade. Só que você não pode nunca esquecer que essa alavancagem funciona para os dois lados. Da mesma forma que você pode se alavancar e potencializar os seus ganhos, você também pode potencializar os seus prejuízos. Tá, Pri, entendi até aqui. E se eu quiser fazer um swing trade com esse contrato de mini dólar? Como funcionam essas garantias? Eu vou partir do princípio que você já sabe que operações de swing trade são operações abertas em um dia e fechadas no dia seguinte ou períodos maiores. A margem de garantia pela corretora e pela bolsa são maiores para esse tipo de operação. A margem aqui na XP, por exemplo, para swing trade, gira em torno de R$ 2.000 por contrato. Já a margem da bolsa está em torno de R$ 6.000 por contrato. Reparou que a margem da XP para swing trade é menor do que a margem da bolsa? Pois é, aqui na XP, se você não tem esses R$ 6.000 que a bolsa exige, mas tem os R$ 2.000 que a corretora exige, você vai conseguir ficar posicionado em um contrato. Isso é possível porque a XP vai cobrir a sua garantia lá na B3, para que você possa manter essa operação. Mas ela vai te cobrar uma tarifa por isso, que a gente chama aqui no mercado de tarifa por carta fiança. Essa tarifa vai ser cobrada sobre essa diferença de financeiro que a XP depositou de margem na B3 para garantir a sua operação. Mas não se apega a essas margens, pois tanto a corretora quanto a bolsa, elas podem alterar essas margens a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio. Portanto, se você realiza esse tipo de operação, é fundamental que você cheque essas margens diariamente. É muito importante também que você conheça as regras da corretora por qual você está operando. Aqui na XP, por exemplo, a partir das 17h45, aqueles 15 minutinhos antes do fechamento do contrato de dólar futuro, as margens elas deixam de ser as exigidas para day trade e passam a ser as garantias exigidas para swing trade. Isso quer dizer que se você não tem os R$ 2.000 na conta, que é a garantia que a XP te pede lá para ficar posicionado no swing trade, você não consegue mais abrir posição nesse dia. E caso você já esteja posicionado e não tenha os R$ 2.000 para manter essa operação, a área de risco da corretora ela pode atuar na sua conta e finalizar essa operação por você. Vamos entender como funciona a sua conta e o operacional do B3 quando você fica posicionado nesse contrato de dólar futuro. Diariamente é feito pela B3 um ajuste de financeiro das posições dos investidores comprados e dos vendidos. É o que chamamos no mercado de ajuste diário, que é exatamente aquela informação que eu falei lá no início do vídeo, que você não precisa de dinheiro para comprar ou vender um contrato de mini dólar. Você só precisa de dinheiro para pagar ou receber a variação da sua posição.
Por isso, é muito importante que, por mais que você tenha garantias em conta, você olhe a sua conta corrente na corretora todos os dias, justamente para evitar que você fique negativo por esse ajuste e acabe pagando uma multa cobrada pela corretora sobre esse financeiro. Esse ajuste é calculado com base na média aritmética ponderada de todos os negócios que ocorrem no dólar cheio entre as 3h50 e 4 da tarde. E não é pelo preço de fechamento do dólar no dia. A bolsa ela divulga diariamente essa informação lá no site da B3 e ela está disponível para todo mundo. Vamos imaginar que eu comprei um contrato do WDO-U21 a 5.200 pontos e eu vou segurar essa operação para amanhã. Eu não vou fazer day trade, tá? Se o ajuste diário de hoje, o dia que eu entrei na operação, fosse de 5.230 pontos, eu teria de resultado 30 pontos vezes um contrato vezes R$10, que é o valor de cada ponto. Agora imagina que no segundo dia após essa minha operação, o dólar caiu e o ajuste diário foi de 5.190 pontos, 40 pontos abaixo do pregão anterior. Isso significa que eu vou ter um débito na minha conta referente a esse ajuste, exatamente desses 40 pontos, que em financeiro são R$400. Agora suponha que eu resolvi no terceiro dia encerrar essa operação, porque o dólar ele subiu bastante, eu fui lá e vendi esse meu contrato a 5.300 pontos. Opa, se eu vendi acima dos meus 5.200 pontos, eu ganhei dinheiro e vou ter um crédito na minha conta. Esse crédito vai ser exatamente a diferença em pontos da minha entrada, a minha compra lá nos 5.200 pontos e da minha saída, a minha venda nos 5.300 pontos. Ou seja, eu tive um lucro de 100 pontos, que em financeiro são R$1.000, os 100 pontos vezes R$10 que vale cada ponto. Viu só como não é um assunto trivial e quem não tem essa experiência com operações de renda variável pode acabar se assustando com essas oscilações. Mas agora esse conhecimento é seu, ninguém tira de você. E com ele você consegue ter a liberdade para decidir se realmente esse tipo de operação é para você. E se for, eu estarei aqui ao seu lado para te dar todo o suporte nessa caminhada.